Mas vamos lá. Primeiro a gente vai começar vendo a área, né? Como é que a gente calcula a área, e depois a gente vai ver o teorema do valor médio. Então, primeiro, novamente, isso daqui no material didático são as aulas 5 e 6, e o material da coordenação, que é o que eu me baseio, é o referente à semana 3, e tem uma parte do apêndice 4 e do apêndice 2. O apêndice 2 são simulados que são AD1 antigas, então são questões parecidas com a AD1 de vocês, e ela já vem com a resolução. Então, também é interessante vocês darem uma olhada para ver se ajuda. Quem quiser adiantar em relação à AD, dá uma olhada nesse apêndice 2, que acho que já ajuda bastante vocês. Então, primeiro a gente vai ver a área. Da região entre duas curvas. Aqui está entre duas curvas, mas como vocês têm na questão 4 da AD1, pode ser entre 3, 4, quantas equações eu tiver. Eu vou puxar o gráfico aqui. Esse daqui eu não abri, mas eu abro por aqui. Semana. Porque aqui fica difícil de eu desenhar esses gráficos. Aí eu vou pegar aqui para vocês. Espera aí que eu estou abrindo aqui o material. Tem coisa que eu tiro daqui e tem coisa que eu tiro no material didático. Minutinho que eu estou abrindo aqui. É 5 e 6. Só para pegar o gráfico. Eu deixei a D aberta, não abri o gráfico. Esse daqui é do caderno da coordenação. Então, a gente tem duas curvas aqui, a curva G e a curva F. E a região que a gente quer, a área que a gente quer calcular, é essa área que está entre a curva F e a curva G, que está aqui de cinza, tá? E ela é delimitada pelos pontos A e B. Então, sempre que eu tiver essa relação, aqui, como eu tenho duas curvas, a gente escreve desse jeito. A área da região, ela vai ser a integral. Essas curvas, elas estão limitadas do ponto A até o ponto B. Então, começa em A e termina em B. Defini minha integral. E que curva é essa? É a de cima menos a de baixo. Então, vai ser a G de x menos a F de x. E eu vou derivar em relação a x. Isso daqui eu estou fazendo em relação ao eixo x, mas sempre que eu for fazer a integral, a gente já viu no TFC as variáveis em função da letra t. Então, não se prendam que a gente pode varrer só na horizontal, só no eixo x. A gente também pode fazer essa varredura, né, essa integração ao longo do eixo y. Depois vai ter até alguns probleminhas aqui que a gente vai integrar em torno do eixo y para vocês verem que
eu vou mudar, mas não é nenhum bicho de sete cabeças, é o mesmo raciocínio, só vocês terem cuidado e especificar, botar sempre em termos de quem vocês estão integrando. Então, aqui no caso, eu estou integrando em relação a x, então tem que botar o dx. Se eu estiver integrando em relação a y, dy, pelo TFC. Se eu estiver integrando em relação a t, eu tenho que botar o dt, tá? Por que eu estou frisando isso? Porque se você esquecer esse dx, dy, dt na prova, vocês vão perder bastante pontos. Tá? Então, não pode esquecer. Na dúvida, joga isso para o início. Faz a integral, já bota logo o dx, não tem problema nenhum. Ele vem aqui atrás ou ele vir aqui na frente. Vocês só não podem esquecer de botar de especificar em termos de que variável vocês estão integrando. Então, isso daqui é igual a uma receita de bolo. Quando você tem para calcular a área da região, geralmente, ou ele te dá as curvas, que é o exemplo que eu vou fazer aqui, e pede para você esboçar o gráfico, que é até parecido com a questão da AD. Então, a primeira coisa, por isso que teve um exercício especial que ele botou só para vocês desenharem gráfico. Se eu não me engano, acho que foi o primeiro, o especial 1. Que é só para vocês desenhar gráfico, para vocês se acostumarem a olhar para a curva, né? A olhar para a expressão, para a equação, para a função, e já imaginarem na cabeça de vocês se aquilo se trata de uma reta, se trata de uma parábola, se trata de uma função do terceiro grau, de um logaritmo, de um exponencial. Então, só de vocês olharem para a equação, você já tem que ter mais ou menos uma noção do que você vai desenhar. Que ele não precisa necessariamente dar o gráfico, ele pode te dar as equações, como ele fez na AD, e te pedir o gráfico, a partir do gráfico te pediu a área das regiões que limitam essas duas curvas, e daí para frente, que é o que é mais comum nos exercícios que a gente vai ver. Então, para a gente calcular a área, a primeira coisa, fazer um esboço do gráfico, não precisa ficar uma perfeição. A outra coisa, a D de vocês, como eu falei, a questão 4 é para vocês desenharem o gráfico. Por favor, façam direitinho, utilize uma régua, tenta fazer bem bonitinho, até porque são duas retas, uma parábola e um exponencial. Então, dá para vocês fazerem direitinho, faz a cartesiano x e y direitinho com a régua, para não ter problema, porque tem uns que o x e y parece um ângulo agudo, ou parece um ângulo obtuso. Então, fica estranho e tudo isso tira pontos. Se você desenhar o gráfico direitinho, você ganha o ponto todo. Se a gente vê que está a mão livre, que a tua já está um pouquinho torta, tudo isso desconta ponto. E vocês vão ver que o 10º nessa matéria, às vezes, é crucial. Tem gente que reprova por 2, 3, 4 décimos, que me manda mensagem assim, quase chorando, eu não posso fazer nada, porque quem revisa as provas é o ACI, é o coordenador. Então, tenta fazer assim, tudo direitinho no dia da prova, com certeza também vai cair questão de gráfico, então leva uma régua, alguma coisa reta para vocês desenharem na prova, na presencial, também direitinho, para não deixar assim, de perder ponto com besteira. Tá? Utiliza, então, em último caso, pega um lápis, uma caneta, utiliza como régua, faz tudo com calma para não perder ponto. Então, para calcular a área, eu tenho que desenhar o gráfico, determinar os limites de integração, que esse gráfico ele tem continuidade, né? Essas equações ela tem continuidade, mas não me interessa toda essa continuidade, eu só quero essa área achurada, que está limitada pelos meus limites de integração, que é a reta A e a reta B. Então, eu tenho os meus limites de integração A e B. Vou escrever a fórmula, a de cima menos a de baixo, e depois vou fazer o processo da integral, vou fazer o cálculo. Tá? Então, sempre segue esses 4 passos. Desenhar, determinar os limites da integração, que para calcular a área minha integral ela é definida, então ela vai de A até B. Monta a minha função.
Se for uma só, que a gente vai começar com os exemplos mais fáceis, beleza. Se forem duas, a de cima menos a de baixo. Monta a função, não esquece em termos de quem que eu estou derivando, e depois sim eu passo para o cálculo matemático. Então, eu vou começar com vocês com o exemplo 3.1. Deixa eu até pegar ele aqui, que aí ao invés de escrever, esse daqui já é o do caderno da coordenação. Deixa eu pegar ele inteiro. Nosso primeiro exemplo. Alguém levantou o dedo. Espera que eu vou ver. Pode falar, Juliana. Então, é só uma pergunta, não tem a ver com essa questão. É sobre a forma da gente estudar. A senhora recomenda que a gente comece pelo caderno didático ou pelo caderno de coordenação? Olha, o caderno de coordenação, ele tira exemplos do caderno didático. Então, um complementa o outro. Se você começar a ler o caderno de coordenação, você achar difícil, porque ali ele dá uns saltos. Por exemplo, ele vai resolver esse exemplo 3.1. Ele resolve em 2 linhas, ele dá uns saltos quilométricos. O caderno didático, ele já está mais esmiuçado. E da coordenação você vai ver muito, conforme o exemplo abaixo, é o exercício 5.3 do material didático. Eles tiram muita coisa de lá. Tá, então é melhor Você começar pelo didático. Não, se você começar a ir pelo caderno de coordenação e não tiver problema, fazer os exemplos, essas coisas, conseguir entender direitinho, tu vai direto. Se você sentir dificuldade, vai para o caderno didático, que ele está mais mastigado. Ah, então se eu conseguir, o caderno de coordenação acaba sendo suficiente, eu estou pegando o conteúdo todo nele. Sim. Ah, tá Os joia. exercícios que ele resolve são tirados do caderno didático. O caderno didático, a maioria, eles não têm solução, então só tem o gabarito final, não tem o desenvolvimento. Então, a maioria dos problemas eles são retirados do material didático. Então, um complementa o outro. Entendi. Ele faz um resumo do material didático dessas 2 aulas e coloca ali baseado nos exercícios do próprio material didático. Então, se eu seguir o caderno de coordenação, conseguir entender os exemplos, fazer o EP, passo para a próxima aula. Isso. Ótimo, porque otimiza o tempo, né? Pega o apêndice 2, que é parecido, tem algumas resoluções de ADs antigas no apêndice 2, pode ser que tenha algum problema que seja parecido com a AD de vocês. Então, quem quiser já ir adiantando a AD, dá uma olhadinha no apêndice 2 do material deles, do material da coordenação, que já tem uma luz ali também. Quiser fazer uns exemplos para estudar. Tá ótimo, obrigada. E já ajuda bastante. Tá bom, obrigada. Nada. Então, aqui, vamos seguir os 4 passos. Esse exemplo da semana 3, esse daqui é o caderno da coordenação. Então, o exemplo 3. Esboce acha a área da região entre os gráficos y igual a f de x e y igual a g de x, sabendo que a f de x, então, entre esse x ao cubo e essa parábola aqui. Então, como eu falei, a primeira coisa que a gente tem que fazer é esboçar o gráfico. Como aqui fica muito ruim para eu desenhar, eu já vou pegar o gráfico direto. Tá? Mas esbocei aqui. Então, fazendo o desenho, que é o primeiro passo que vocês vão fazer direitinho com uma régua, eu, como ficar ruim para desenhar aqui na mesa, então eu já prefiro pegar o gráfico pronto. Então, o meu gráfico é esse aqui. Essa parábola aqui, que está em laranja, é a equação da parábola, que é o meu g de x.
certo? E esse outro que está, sei lá, em verde, não sei que cor é essa, é o meu f de x, que eu falo que quando é x ao cubo, x à quinta, quando o meu expoente maior ele é ímpar, ele assume um valor ímpar, ele fica tipo um S. Ele fica com essa subidinha, metade de uma parábola para cima, metade de uma parábola para baixo, tá? E sempre que o meu expoente maior for par, x ao quadrado, x à quarta, x à sexta, vai ser sempre a parábola. A diferença é que x ao quadrado ela vai ser mais aberta. X à quarta ela vai ser mais fechada. X à sexta ela vai ser mais fechada. Então, a tendência, essa concavidade da parábola, quanto maior for o meu expoente, essa concavidade se fechando mais. Mas aqui a gente não deve de ver muito. Então, aqui, quando eu faço esse desenho desse gráfico, ó, esse daqui ele passa exatamente pela origem. Então, ele passa aqui, ó, exatamente no ponto zero, porque eu não tenho os outros termos. E a parábola, você fazendo as raízes, você vai achar. Ele nem botou aqui, mas também não é importante. Então, qual é a área que eu quero dessa região aqui? Eu quero a região que está entre essa curva de cima menos a curva de baixo, que é essa região toda aqui que está em verde. Só que o que eu observo? Como eu tenho duas curvas, tem dois pontos em que elas se encontram. Então, esses dois pontos são a interseção, né, dessas curvas. Como é que eu calculo a interseção? Então, como nesse ponto elas vão assumir aqui, por exemplo, o mesmo y e o mesmo x, basta eu pegar essa equação, a f de x, e igualar com a g de x, que eu descubro esse ponto em relação ao eixo x. Depois faço a substituição para o y e descubro em relação ao eixo y. Ou seja, x ao cubo, a f de x, é igual a x ao quadrado mais x menos 1. Então, daqui eu vou ter que x ao cubo menos x2 mais x menos 1 é igual a zero. Aí aqui eu calculo as raízes. Uma das raízes, vamos ver, acho que uma é 1 e menos 1. É que eu não botei direto. Mais x menos 1 divididos por x menos 1, né? Fazendo uma das raízes igual a 1, para descer 1 grau. Vai ser x2, aí vai ficar x3 menos x2, passa para cá com o sinal trocado. Vai dar, aqui fica 0, x menos 1, vou botar aqui mais 1, vai dar x menos 1 menos x mais 1, vai dar 0. Então, vai ficar, uma das raízes é 1, e x ao quadrado mais 1 é igual a 0, x vai ser igual a menos 1, menos 1 já não vai dar para a gente mexer. Bom, enfim, então eu vou só utilizar esse termo aqui, essa raiz x igual a 1. Quando o meu x igual a 1, o meu y
pegando essa equação aqui, quando o meu x igual a 1, x ao cubo, quando o meu x igual a 1, vai ser 1 ao cubo, que é igual a 1. Então, eu tenho ponto com x igual a 1 e y igual a 1, que é esse ponto aqui. E fazendo a mesma coisa, acho que o menos 1 também é raiz da equação. Que ele bota aqui x. Depois vocês façam a continha. Mais ou menos 1. O menos 1 também é raiz da equação. Então, quando eu substituo y é igual a menos 1 ao cubo, eu vou achar menos 1. Então, substituindo, eu vou achar os dois pontos de interseção. Então, feito isso, eu já consigo montar a minha integral. Então, a minha integral, ela vai variar no eixo x dessa reta aqui, que passa pelo ponto menos 1, até o ponto 1, que é o ponto de interseção. Então, a minha área é essa de verdinha, que está compreendida desde o ponto menos 1 até o ponto 1 do eixo x. Então, já achei os meus limites de integração. E como que vai ficar? Agora eu vou usar a fórmula que eu botei aqui. Então, a área da figura, a área da minha região, que é essa área em verde, vai ser a integral, que vai do ponto menos 1 até 1, no eixo x, e vai ser a de cima, que é a de cima é essa curva aqui, que é a f de x. Então, ela é a x3. Menos a de baixo, menos x2 mais x menos 1 dx. Então, para eu achar essa região que está em verde, basta eu integrar de menos 1 a 1 essa região, de acordo com o que eu fiz aqui na fórmula, para calcular essa área. Aí, fazendo isso, vocês querem que separe os termos ou eu posso fazer direto? Vai ficar x ao cubo menos x ao quadrado mais x menos 1 dx. Tá? Isso daqui, como é um polinômio, a gente sabe integrar cada pedacinho desse. Vamos fazer separado. Isso daqui, as próximas eu boto junto. Isso daqui é a mesma coisa que eu escrever a integral de menos 1 a 1 de x ao cubo dx, menos a integral de menos 1 a 1 x ao quadrado dx, mais a integral de menos 1 até 1 de x dx, menos a integral de menos 1 a 1 de dx. Tá? Separei, como aqui é soma e subtração, eu posso separar a soma e a subtração em várias integrais para facilitar o meu cálculo. Então, x ao cubo, eu sei que eu integrando, vou aumentar uma unidade aqui, vou ter que dividir por 4. E vou ter que substituir pelos meus limites de integração. Menos x ao quadrado é x3 sobre 3, de menos 1 até 1. Aqui é x2 sobre 2, de menos 1 até 1, menos x de menos 1 até 1. Aí agora é só substituir. 1/4 vai ser 1/4, o de cima, menos o limite de baixo, que é menos 1. Menos 1/3, 1 ao cubo, menos 1 ao cubo. Mais 1/2. 1 ao quadrado
menos 1 ao quadrado, menos 1 menos 1. Tá, então aqui eu já abri, agora é só fazer as continhas. Aqui vai ser 1/4, 1 menos número negativo, expoente par, fica positivo, com esse menos da frente, fica menos 1. Menos 1/3. 1 ao cubo, 1 menos. Menos 1 ao cubo, menos 1. Com esse menos da frente, mais 1. Mais 1/2. 1 menos expoente par, menos 1 ao quadrado, dá 1. Com menos na frente, menos 1. Menos 1 mais 1. Aí, juntando esses termos, aqui dá 0, aqui dá 0. Então, vai ficar 1 mais 1, 2, menos 2/3, menos 2. Fazendo o MMC, menos 2, com menos 6 sobre 3. Vai ser menos 8 sobre 3. Como eu estou calculando a área, todo cálculo de área ele pede uma unidade de medida. Como não tem nada explícito, mas eu estou fazendo um cálculo de área, está bem especificado aqui no meu enunciado. Então, eu tenho que botar a unidade de medida que eu estou calculando. Então, como aqui não especifica, unidades de área. Eu preciso botar isso? Sim, porque se você esquecer de botar esse UA, ele vai tirar ponto. Tá? E como eu falei, em cálculo, todo ponto é bem-vindo. Então, esses detalhezinhos, se vocês na hora se atentarem e não esquecer, quanto mais, melhor para vocês, tá? Então, fica aqui a conta bonitinha. Se eu errar em alguma coisa, vocês me avisam. Mas eu acho que está tudo direitinho, né? Dúvidas, perguntas? Cálculo da área? Eu vou fazer um outro exemplo agora, antes de entrar no teorema do valor médio. Esse exemplo aqui já caiu até questões parecidas em EDs anteriores. Sim, porque aqui, se a gente observar até pelo desenho, a Daniela está perguntando se a área fica negativa mesmo. Se a gente observar pelo desenho, a maior parte do verde ele está abaixo do eixo X. Então, a maior parte da área que eu vou encontrar vai ter um valor negativo, sim. Então, não se assuste. A área, você pode até informar que é um valor positivo, que tem algumas coisas aqui que a gente bota o valor positivo, mas o valor ele fica negativo. Isso daqui é abaixo. Deixa eu ver como que ele bota aqui na resposta, que aí eu passo para vocês direitinho. Espera aí que na dele deu positiva. Acho que eu errei um sinal aqui na conta. Aqui, esse menos aqui... Espera aí que eu errei um sinal. Por um acaso, a área vai ficar positiva. Esse menos aqui, ele vai trocar
o sinal de todo mundo. Então, vai ficar menos x ao quadrado, menos x e mais 1. Então, aqui vai ficar x ao cubo menos 2x. Aqui vai ficar menos mais 1. Aqui vai ficar, aqui é menos, aqui é mais. Então, aqui vai ficar 0, esse vai ficar menos, aqui fica mais. Então, aqui vai dar 4, tá? Isso dali eu errei. Essa fica positiva, mas tem valores que são abaixo do gráfico que vai ficar negativo. Deixa eu ver se é o caso dessa. A gente vai fazer um problema depois, que foi de uma AD antiga, aí a gente vai ver como é que a gente explica quando o valor da área dá negativo, que a gente coloca que porque é abaixo do eixo. Você bota uma explicação. Essa outra aqui também vai dar positivo. Tá? Quando eu errar alguma coisa, senão essas coisas vocês podem me avisar. Bom, deixa eu pegar esse exemplo. O exemplo 3.3. O 3.2 também é interessante vocês depois refazerem, porque quando você não consegue calcular a área, você divide ela em 2 regiões e soma as regiões. Deixa eu só dar um bizu aqui para vocês verem, que para não dar tempo de fazer, para não ficar igual semana passada, igual a lá de segunda, que depois eu não consegui terminar. O 3.2 eu até botei aqui. Depois eu vou apagar. Então, ó, aqui eu tenho 2 regiões. Eu tenho a região que vai do ponto menos 3 até o 0, que é esse pedaço aqui da esquerda, e tem a região que vai do 0 até o x igual a 3. O x igual a 3 e menos 3, porque são os pontos de interseção que você faz igualando esse pedaço, e ele pede o módulo de x, tá? Esse é o 3.2. Aí, para a gente fazer esse cálculo, que a região eu tenho o lado direito até essa curva, ou melhor, o lado esquerdo até essa curva e o lado direito até essa curva. Como aqui não é uma curva direta, você tem uma reta para cima e uma reta para baixo, você tem x e menos x, para você calcular, fica essa curva menos essa, então vou ter essa região da esquerda, que eu chamei de R1, que vai de menos 3 até 0, e depois de 0 até 3, a região 2, que é a curva de cima, 6 menos x ao quadrado, menos a curva de baixo, que é menos x, tá? Depois, se no final der tempo, eu posso até fazer, mas a gente já vai fazer uma parecida, que é a da AD, que tem essa relação aqui. Eu achei essa mais interessante, só para a gente fechar esse conteúdo. Esse 3.3 eu achei mais interessante. Por quê? Ele me descreve minha função de outro formato. Ele me descreve em relação a intervalo. Então, aqui, o que eu tenho? Eu vou ter o meu f de y, acabou que ficou de laranja, para vocês verem que nem sempre eu vou integrar em relação a x. Essa daqui eu vou integrar em relação a y. Então, eu tenho o meu f de y igual a y ao quadrado. E a minha g de y igual a 3 menos 2y ao quadrado. Tá? Isso quer dizer meu f de y, meu f de x equivale ao meu y,
Logo, o meu f de y, meu g de y, vai equivaler ao meu x. Então, essa primeira função, ela fica x igual a y ao quadrado, e essa daqui fica x igual a menos 2y ao quadrado mais 3. Só botei na forma certa. Então, o que acontece? Y ao quadrado, o termo que está elevado ao quadrado, eu sei que é uma parábola. Se fosse x ao quadrado, a parábola ela ia estar com a concavidade para cima ou com a concavidade para baixo. Só que agora a minha função ela é em termos de y, então ela vai estar de acordo com o eixo vertical. Então, a minha parábola, ou ela vai estar com a concavidade virada para a direita, quando o meu a y ao quadrado mais by mais c. Quando o meu a for positivo, ela vai estar apontando para a direita, e quando o meu a for negativo, ela vai estar apontando para a esquerda. Então, como é que vai ficar esse gráfico aqui? Você tem uma parábola apontando para a esquerda e uma para a direita. Então, você tem o A positivo e negativo. Quando a gente for fazer o desenho, né, esboçar o gráfico, ele vai ficar desse jeito aqui. Deixa eu pegar para vocês. Deixa eu só diminuir aqui um pouquinho. Tá? Então, aqui a gente tem a curva em vermelho. Ó, aqui o valor que está na frente do termo ao quadrado é positivo. Então, a minha concavidade é virada pela parte positiva do x. A concavidade é virada para a direita. E esse daqui é o menos, esse de rosa é o menos 3 menos 2y ao quadrado. Então, aqui esse menos faz com que a minha concavidade ela seja virada para a esquerda, no eixo y. E como que a gente acha esses pontos x1, esses pontos aqui de interseção? Foi o que eu falei para vocês. Pega a primeira função e iguala com a segunda. Vai ficar y ao quadrado mais 2y ao quadrado igual a 3. 3y ao quadrado é igual a 3. Y ao quadrado é igual a 3 sobre 3, que dá 1. Logo, meu y vai ser mais ou menos raiz de 1, que vai dar mais ou menos 1. Substituindo na primeira, nessa daqui, na f de y ou na g de y, a f de y é mais fácil. 1 positivo ao quadrado, vou ter 1. E quando meu y é negativo, o valor de x vai ser 1. Então, aqui é o valor de x, vai ser 1 positivo, né? Por causa dessa equação aqui, ou dessa daqui também você tem que achar um positivo. E o negativo, você vai ter os valores que o y assume, que é mais 1 e menos 1. Então, aqui eu tenho os meus pontos de interseção. Vou botar até aqui, x igual a y ao quadrado, x igual a 1 ao quadrado, que é 1, e x igual a menos 1 ao quadrado, que é 1. Então, aqui meu x vai ser 1 quando meu y for 1, e aqui meu x vai ser 1 quando meu y for menos 1. São os pontos de interseção, tá? Aí, feito isso, onde que a minha área começa e onde que ela termina? Então, agora eu vou observar que eu não estou mais avaliando na horizontal, estou avaliando na vertical. Então, como eu vou integrar em y, ele vai dessa reta aqui, que passa pelo ponto 1, até essa reta aqui, que passa pelo ponto menos 1.
Então, como é que vai ficar a minha integral? Novamente, a área da região vai ser, ela vai desde o ponto -1 até o 1. É como se eu virasse esse gráfico e analisasse em torno do eixo Y. E a de cima menos a de baixo. Se eu virar ele ao quadrado, vai ser a rosa do positivo menos os valores menores, sempre o maior menos o menor. Então, vai ficar a rosa menos a vermelha. A rosa é essa daqui, 3 menos 2y ao quadrado, menos a vermelha é y ao quadrado. E agora eu estou integrando em dy, certo? Então, armei minha área, agora o resto é matemática. Então, aqui vai ficar, só ajeitando essa equação de dentro, esse daqui eu vou fazer direto. 3 menos 2 com menos 1 dá menos 3y ao quadrado dy. Vai dar 3x, ver se vocês acompanham o raciocínio, menos 3y a 3 sobre 3 de menos 1 a 1. Aqui simplifica, então vai ser 3x menos y ao cubo de menos 1 a 1. Foi? Aí agora é só substituir os valores. Então vai ficar 3 de 1 menos menos 1, então 1 mais 1, menos y ao cubo, dá 1 ao cubo que dá 1, menos menos 1 ao cubo dá menos 1, com esse menos aqui também vai dar mais 1, certo? Então, vai ficar 3 vezes 2, 6, menos 2, certo? Isso dá 4 unidades de área. Foi? Essa ficou bonitinha, né? A gente depois vai fazer o probleminha, estou vendo aqui que vocês pararam na área negativa. O exemplo que eu trouxe para vocês tem área que a gente vai achar, região que a gente vai achar positiva e negativa. Aí eu vou mostrar para vocês como que fica a resposta. Então, feito isso, hoje eu estou conseguindo fazer dentro do tempo. Vai dar para a gente fazer o exemplo com calma. Então, se ninguém tiver dúvida, a gente vai para o teorema do valor médio. Deixa eu botar aqui de outra cor, que está mudando o assunto. Tá? Então, aqui terminei essa parte de áreas. Teorema do valor médio. Quando você tem uma integral que vai de A a B, definição de integral, de f de x dx, você tem o valor médio calculado da seguinte forma. MF, né, esse daqui equivale ao valor médio de 1 sobre B menos A, integral de A até B de f de x dx. Não tem mistério nenhum, a gente só vai botar 1 sobre limite superior menos limite inferior. Aí, exemplo. É o exemplo 3.4. Deixa eu pegar ele aqui.
Peraí. 3,4. O 3,4 tem A e B. Eu vou puxar primeiro a A, depois eu puxo a letra B. Então, para eu exemplificar, acho que não foi. Deixa eu de novo. Agora pegou. Gente, meu quadro ficou branco. Espera aí que deu um tilt aqui. Meu quadro ficou branco. Deixa eu interromper aqui. Acho que a chuva já está começando a atrapalhar as coisas aqui. Agora o quadro branco não está abrindo. Tá abrindo. Pelo menos é bom que salva. Então não tem problema de eu fechar, porque ele já salva automático. Tá demorando um pouquinho, mas é porque tá abrindo. Ah, abriu. Peraí que eu já vou compartilhar com vocês. Eu não sei por que ele fechou. Deixa eu só ajeitar aqui o tamanho, já compartilho com vocês. Pronto. Cadê vocês? Bom, então, o teorema do valor médio, que a gente vai usar esse aqui. Nesse exemplo 3.4, novamente, caderno da coordenação, né, aquelas semanas da coordenação, usa o teorema do valor médio para integrais para provar essa desigualdade, que essa integral aqui é menor ou igual a 1/2. Então, vamos lá. Isso daqui eu posso escrever como sendo a f de C de B menos A. Então, vou pegar essa integral aqui, que vai de 0 a 2. Isso daqui vai ser igual a função em termos de C de B menos A. Agora eu vou substituir o A, o B e o C. Então, isso daqui vai ser, onde eu tenho x, eu vou colocar a letra C, 1 sobre C ao quadrado mais 4, e aqui os meus índices de integração, 2 menos 0. Então, isso daqui vai ficar 2, C2 mais 4. Qualquer valor que eu atribuir aqui ao C, a gente vai observar que ele vai ser menor que 1/2.
Peraí que alguém levantou a mão. Juliana, pode falar. Eu perdi um pouco do começo desse e eu tenho dificuldade. Vai ficar gravado, então, essa aula, para depois eu pegar o comecinho do valor do teorema, valor médio? Agora, eu repito. Teorema do valor médio. A gente tem a integral que a gente já conhece. Essa integral a gente pode escrever como f de c vezes a diferença do limite superior menos o inferior. Está aqui de azul. E o valor médio é esse daqui. É a mesma integral que a gente tem, a única diferença é esse termo aqui que a gente multiplica a integral, que é 1 sobre a diferença dos limites de integração multiplicado pela própria integral. Aí a gente acha o valor médio. Aí aqui nesse exemplo, ele está pedindo para eu usar o teorema, que eu ainda nem usei o teorema, só fui pela relação da integral. Eu provar que isso daqui é menor do que 1/2, menor ou igual a 1/2. Se eu substituir esse C por qualquer valor aqui, por exemplo, se C for igual a 0, eu vou ter que 2, 0 mais 4 dá 4. É menor ou igual a 1/2. Então, 1/2 é menor ou igual a 1/2. Beleza. Se o meu C for igual a 1, vai ficar 2 sobre 1. 1 ao quadrado dá 1, mais 4. Tem que ser menor ou igual a 1/2. Então, vai ficar 2 sobre 5. Esse valor é menor do que meio. Então, beleza. Então, eu já provei que esse valor aqui, que essa integral aqui, qualquer valor real que eu coloque para o meu C, ele vai ser sempre menor ou igual. O menor valor que eu tenho é o 0. Quando eu substituo o C por 0, ele vai ser igual ao meio. Como aqui é menor ou igual, então ele satisfaz, a gente prova essa desigualdade. E a letra B, peraí que eu abri o errado. Peraí que meu quadro branco fechou. Vou ver se agora vai. Foi. Bom, vamos lá. Deixa eu ver se vocês conseguiram pegar tudo. Ele deu uma travada agora aqui. Bom, vê se desse pedacinho aqui vocês conseguem acompanhar. Aqui eu resolvi a integral de 1 até 4, achei 66. Aí eu peguei essa parte que eu substituí para o C, igualei aqui com o valor da integral, 66. Botei o 3 em evidência para facilitar meus cálculos, né? Está multiplicando aqui, divido 66 por 3, dá 22. Fazendo as continhas, eu vou achar esses dois valores, menos 2 com mais ou menos raiz de 21. A raiz de 21 é aproximadamente 4,5. Então, fazendo essa conta rápida, eu vejo que esse valor aqui de baixo, que dá aproximadamente menos 6,58, ele está fora do meu intervalo. Meu intervalo vai do 1 ao 4, certo? Então, esse valor aqui eu desconsidero. Então, eu só vou considerar para o valor de C esse daqui. Então, meu teorema do valor médio vai ser... Nem precisava fazer essa conta toda. É 1 sobre 4 menos 1, que é esse intervalo aqui. Mas, de qualquer forma, eu tinha que fazer porque ele pede para... Deixa eu ver aqui.
ele pede para achar o valor de C que satisfaça o teorema. Então, de qualquer forma, eu tenho que calcular o C. Mas o teorema do valor médio é essa fórmula aqui, 1 sobre 4 menos 1, né, que são os limites da minha integral, vezes o valor da minha integral. Isso daqui eu calculei, vi que dá 66. E 1 sobre 4 menos 1 dá 3, 1 sobre 3 vezes o valor da minha integral, que eu já tinha calculado aqui em cima, que é 66, o valor médio dá 22. Eu fiz isso tudo porque o problema me pede o valor de C e me pede o cálculo do valor médio, do teorema do valor médio, tá? Então, por isso que eu fiz esse cálculo aqui, para ver o valor de C, vi que esse daqui não pode ser, e aqui eu usei o teorema do valor médio para achar o valor médio dessa integral. Conseguiram entender? Fala alguma coisa, por favor. Eu entendi mais ou menos, mas não tem problema não. Vou pegar depois e vou ler para poder fixar mais. Deu uma travada aqui na tela e eu não também está tava, travada aqui. Deixa eu ver se eu fecho. e eu não entendi a sua explicação por causa do onde saiu aquela expressão, porque não estava, acho que a tela não estava sendo movimentada. Espera aí que eu vou voltar. Está assistindo 2 tutorias. Eu tinha entendido. Essa eu me perdi a explicação. Tudo bem, eu volto novamente. Caiu umas 2 ou 3 vezes, Antônio. Fica tranquilo que você não é o único. Eu estou fechando porque meu quadro branco travou. Espera aí que eu estou abrindo aqui novamente. Eu vou compartilhar. A gente vai de novo desde o início, que vocês têm que entender esse teorema do valor médio. Deixa eu só abrir aqui que eu compartilho com vocês. Assim, choveu, dá problema. Se eu não conseguir fazer o exercício que eu separei para fazer nessa aula, eu deixo ele esquematizado, ele resolvido aqui, que é o da D de 2000 e pouco. Eu não quero atrapalhar o andamento. Se todo mundo tiver entendido, e se quiser dar continuidade, Carolina, tudo bem? Não, o pessoal também caiu para vocês também. Ah, O tá. Antônio também não entendeu, já são 2, dá para repetir. Tá. Não se preocupa não, repito 1000 vezes se for necessário. É porque não está abrindo mesmo, agora que abriu, peraí. O meu quadro também tinha travado, agora está rolando. É aquilo, choveu, a internet já fica daquele jeito. Então, deixa eu compartilhar aqui. Carolina, você está no simulado? Eu estou no... Ainda não, eu estou no exemplo 3. Peraí que eu já vejo para você. É a semana 3, semana da coordenação. Eu estou no exemplo 3.4. Esse exemplo 3.4, a gente tem a letra A e a letra B. Na letra A, ele pede para usar o teorema do valor médio para provar essa desigualdade. Então, só em fazer essa substituição pelo C, eu vejo que o menor valor de C é 0, eu provei que essa desigualdade é verdadeira. Na letra B, ele me dá essa função que é definida entre os pontos 1 e 4. Então, ele pede para eu determinar o valor de C e encontrar o valor médio da função. Então, isso daqui, pelas informações que ele me deu, esse daqui são os limites da minha integração. Esse daqui é a minha função, né? X² mais 4x mais 5. Fazendo ela com o valor, comparando com o valor médio, que é aquela fórmula que eu botei aqui em cima, aqui de azul, onde eu tiver x, vou substituir por c. E aqui vou multiplicar pela diferença do índice superior menos o inferior, dos meus limites superior e inferior. Então, vai ficar, x² vai ficar c² mais 4c mais 5, vezes 4 menos 1, 3. Fazendo essa continha,
multiplicando 3 por todo mundo, vai ficar desse jeito. Como ele quer o valor de C, e eu sei que essa integral é igual a isso, vou calcular a integral. Quando eu calculo a integral, ó, fiz a integração, que é um polinômio, a gente sabe fazer, substituir 4 menos 1, né, no valor de x, achei essa integral aqui, o valor de 66. Então, é sinal que essa integral, que vale 66, é igual a essa equação aqui. Foi o que eu botei aqui embaixo para achar o valor de C. Então, 3C ao quadrado mais 12C mais 15 é igual a 66. Boto 3 em evidência, divido 66 por esse 3, 22, jogo para o lado esquerdo, dá menos 17. Faço pela fórmula de Bhaskara, eu vou achar a raiz de 84. Fatorei um pouquinho para ficar um número melhor, simplifiquei, ó, dividi aqui em cima por 2 e cortei com esse 2 aqui de baixo. Então, o valor de C é menos 2 com mais ou menos raiz de 21. Então, essas duas aqui são as respostas, menos 2 mais raiz de 21 e menos 2 menos raiz de 21. Só que agora eu tenho que verificar se esse valor está dentro do meu limite da integral, se ele está entre 1 e 4. O valor da raiz de 21 é aproximadamente 4,58. Então, se eu fizer essa continha e essa, eu observo que esse valor aqui, somando a raiz de 21, ele pertence a esse intervalo, está dentro dos reais, então pertence ao intervalo entre 1 e 4. Já esse daqui, ele ultrapassa esse intervalo. Então, essa aqui de baixo, quando é menos a raiz, né, o valor negativo, né, do sinal negativo, ele não serve para mim. Então, já fiz a primeira parte da questão, que é determinar o valor de C. Então, esse de cima satisfaz, esse de baixo eu jogo fora. E a segunda parte da questão é encontrar o valor médio. Para encontrar o valor médio, a fórmula do valor médio é essa aqui. É só pegar a integral, que eu já calculei, eu sei que deu 66, e multiplicar por 1 sobre o limite superior menos o limite inferior. Então, foi o que eu fiz aqui. Ó. O valor médio vai ser 1, 4 menos 1. Isso daqui tudo eu já calculei ali em cima. Sei que dá 66. 4 menos 1 dá 1/3, vezes essa integral aqui que está dentro desse quadrado, desse retângulo vermelho, dá 66, simplificando, o valor médio dá 22. Então, eu fiz as duas coisas que o problema pedia. Calculei o valor de C, que serve para a minha função, né, para a minha equação, que satisfaz o teorema que está dentro desse intervalo, que é só esse daqui de cima. A resposta do livro é essa daqui bonitinha. Aqui eu só somei para saber se estava dentro do intervalo, tá? Mas eu uso essa resposta que está aqui em azul. E a segunda parte da questão é o valor do teorema de valor médio. Como aqui eu já calculei, é só substituir, que eu acho o valor de 22. Ficou tranquilo? Ficou. É que eu anotei aqui o teorema do valor médio, né? Eu anotei aqui que é o F de C vezes B menos A, certo? Isso. Mas você colocou 1 sobre B menos A. Luísa?
Estão me ouvindo? Voltei. Sim. Beleza. Eu estava aqui empolgadona respondendo a Patrícia, até ela estava travada. Mas é isso mesmo que você falou, antes de eu cair, antes de travar aqui. Ó, o teorema do valor médio e o cálculo do valor médio. Espera aí que eu vou partilhar aqui com você. Quando ela volta, a tela volta pequenininha. Cadê? Pronto, tá conseguindo ver? Ó, o teorema do valor médio, eu fico com a minha função em termos da variável C. E o cálculo do valor médio, eu uso essa formulinha aqui. Aqui ele pede as duas coisas, determinar o valor de C, que satisfaça o teorema do valor médio, e encontrar o valor médio da função. Então, através do teorema, eu acho o valor de C e depois eu calculo o valor médio. Foi? Ah, tá. Você passou para lá o B menos A para. Uhum. Agora entendi. Ok, entendi. Aí aqui a gente fez essas duas passagens. A gente usou o teorema, ficou com a função em torno de C, resolvi a integral, comparei, achei o valor de C que satisfaz o teorema, né, e o intervalo da minha função, e depois peguei a fórmula do valor médio e substituí. Essa fórmula do valor médio cai em prova, eu não vi até hoje, mas vai que vocês sejam sortudos, ele peça na AP1. Então, eu não sei. Mas essa formulinha aqui, dificilmente eu vejo ele pedindo, mas vai que. Eu vou fazer o seguinte, eu vou jogar para vocês, que eu estou com medo da internet cair novamente. Essa função aqui que eu separei para a gente encerrar a aula. Essa questão, né, da AD. Espera aí. Deixa eu ver. Que eu achei que ela é parecida. Ela já norteia mais ou menos para vocês a questão 4. Mas essa daqui eu quero explicar. Eu vou ver se eu cair, aí eu termino a explicação. Ó, essa daqui é a da AD. É a D1. De 2021/2. Então, aqui ele me dá a função, aqui é cálculo da área, tá? Ele me dá a função e ela está limitada entre as retas -3 e 4. Então, eu já sei que eu vou integrar em relação ao eixo x, em relação à variável x. Então, na letra A, esboço o gráfico da função. Aqui é uma função do terceiro grau, então ela tem aquele formato de S, ela sobe e desce. Ela é sinuosa. Então, quando a gente faz o formato, quando a gente faz o esboço dessa função, a gente vai observar que vai ter pedaços da curva que vão estar acima do eixo x e tem outros pedaços que vão estar abaixo do eixo x. Aqui eu não preciso fazer interseção, porque ele já me dá as retas. Essa daqui é a reta x igual a -3, ó, que limita, então já sei que a minha integral vai de -3 até 4. Só que como eu tenho pedaços que vão para cima e para baixo do eixo x, fica mais fácil eu calcular dividindo isso daqui em 4 regiões. Então, letra A, esboço o gráfico, está o gráfico aqui com as regiões separadinhas. Na prova de vocês, vocês podem pintar as regiões de cores diferentes, ou usar marcações, como é que é, de lápis,
bota tracejado numa direção, bota tracejado em outra direção, para mostrar que são regiões diferentes. Bota sempre R1, R2, R3, R4, quantas regiões o teu gráfico tiver. Determine a área de cada uma das 4 regiões. Então, aqui, eu não consigo integrar direto do ponto -3 até o ponto 4. Então, vou fazer por pedacinhos. Eu vou aumentar aqui um pouquinho. Então, esse daqui é a letra A, eu desenhei. Aqui é até interessante que eu comentei na primeira aula, vocês terem ajuda para quem tem dificuldade de ver, principalmente quando a função, o expoente é ímpar, vocês terem ajuda de um gráfico. Então, ou utilizo o GeoGebra, ou o MATLAB, ou aquela página que eu passei para vocês, que é o da calculadora da Symbolab, que ela também faz gráficos, é uma ferramenta online. Então, na hora que vocês forem fazer a AD, tem aquela lá que é a junção da letra número 4, que é a junção das 4 curvas. Joga primeiro, antes de desenhar, joga numa dessas ferramentas para vocês conseguirem visualizar o gráfico direitinho, para na hora de passar para o papel, que tem que ser a mão, né, a resposta da AD, então, para na hora de passar para o papel, vocês passarem direitinho, porque às vezes o desenho ele vem muito torto. Então, aqui está desenhado direitinho, ó, a reta limite, né? O limite da minha integral vai do ponto -3 até o 4. Só que eu dividi. Então, vamos lá. A primeira região, que é a região verde, essa daqui já é a letra B. A primeira região, que é a região verde, eu vou calcular a área da região R1, vai ser a integral de -3 até esse ponto aqui, que é o ponto -2. Da minha função, que é a única função que eu tenho, que é menos x ao cubo, mais 2x ao quadrado, mais 5x menos 6 dx. Tá? Eu vou botar a resposta final direto, depois vocês fazem a continha para ver se bate, só para a gente não perder tempo aqui. Que são integrais fáceis, vocês conseguem fazer. Então, essa região em verde dá 125 unidades de área. A região 2, ela está totalmente abaixo do eixo X. Aí é o que me perguntaram da região da negativa, da área da negativa. Então, essa região, como eu não posso ter valor negativo para a área, e ela está abaixo, para eu encontrar um valor positivo, eu vou botar menos a minha região. Ela vai desse ponto agora, do -2 até o ponto 1. Então, de -2 até o ponto 1, a minha função continua a mesma. Tá? Só que o que tem de diferente aqui? Eu coloco esse sinal de negativo porque a área, como alguém me perguntou, ela é um valor positivo. Então, como isso daqui está abaixo do eixo X, quando eu calculo a região, eu vou achar um valor negativo. Como a área é um valor positivo, eu coloco esse sinal de menos aqui na frente. Aí, fazendo essa integral, eu vou achar 63/4. Pode deixar em formato de fração, simplifica o máximo que der. Quando ela ficar irredutível, você para. Tem gente que também bota a resposta em decimal, não tem problema nenhum, mas pode deixar em fração, desde que a fração você simplifique ela até o final, fique fração irredutível. A região 3, ó, ela é positiva, então eu não preciso me preocupar, que é a região azul. Então, a área da região 3 vai ser a integral. A região 3, ela começa no ponto 1 e vai até o ponto 3. Então, do ponto 1 ao ponto 3 da minha função, que é a mesma para todos os casos.
Fazendo essa Aí é continha. menos x elevado a 3 no início ou menos x elevado a 2? Aonde? Aí no início da área 3. Menos. Integral de 1 a 3. É a mesma função, menos x a 3. Valeu. É que eu estou com medo da internet cair. E a área 4, novamente, a gente vai ver uma região que está abaixo do eixo X. Então, novamente, vai aparecer o sinalzinho de menos. E ela vai começar aqui no ponto 3 e vai terminar na minha reta, que é o ponto 4. Tá? Então, ela vai do 3 até o 4 no eixo X. Então, novamente, o sinal de menos, porque a minha área ela tem que ser positiva. Ela vai do 3 ao 4 e a minha função ao cubo mais 2x ao quadrado mais 5x menos 6 dx. E esse pedacinho vai ser 91 sobre 12 unidades de área. Aqui também que eu esqueci, unidades de área. Aqui também tem um pontinho. Tá? Então, a letra B, que ele pediu para fazer cada região separada, determinar a área de cada uma das 4 regiões, aí eu coloco isso. Agora, a gente observa que a letra C e a letra D, elas são parecidas. A letra C é a letra D, só que não saiu aqui. Deixa eu botar. Mas ele chama isso daqui de letra D. Então, nesse item B, a gente vai usar o item B para calcular essa integral, interpretando o resultado em termos de área. Como eu vou calcular aqui, ele não pediu para eu calcular a área, para eu calcular a integral e interpretar em termos de área. Então, quando eu calculo a integral, eu vou fazer esse pedaço, mais esse, mais esse, mais esse. Sendo que o R2 e o R4, eles são negativos. Eu não vou considerar esse sinal na hora que eu vou somar, porque eu estou calculando a integral e não a área, tá? E depois eu vou explicar, segundo esse cálculo matemático que eu estou fazendo, eu vou interpretar em função da área. Então, sem considerar esses sinais, isso daqui eu vou ter uma resposta negativa, a minha letra C, ela vai ficar, a área total vai ser a área da região 1, menos a área da região 2, porque ela é negativa, mais, ou então esquece esse sinal, a área da região 3 e menos a área da região 4. Porque aí, assim, eu pego os valores que eu encontrei no item B e substituo na integral. Como aqui ele está pedindo a integral novamente, por isso que apareceu esse sinal de menos aqui no 2 e na região 4. Aí, fazendo essa conta, aí vai ficar como? 125 sobre 12, menos 63 sobre 4, mais 16 sobre 3, menos 91 sobre 12. Meu MMC é 12, isso daqui, fazendo essa conta, vai dar menos 91 sobre 12. Aqui eu não vou colocar unidade de áreas, porque ele está pedindo só o valor da integral. Então, o que esse sinal de negativo representa? Ele representa a diferença entre a área da curva que está acima do eixo X e a área da curva que está abaixo. E fazendo essa diferença, ela vai ultrapassar 91 sobre 12 abaixo do eixo X. Então, isso que é a interpretação segundo a área,
que essa diferença aqui, se eu pegar toda essa parte que está em cima, menos a parte que está embaixo, eu vou observar que a maior parte da área dessa figura está concentrada abaixo do eixo X, numa relação de 91/12 unidades. Tá? Então, isso daqui é o valor que eu achei para coisar. Então, a área total está abaixo do eixo X, superando a de cima, em 91/12 unidades de área. Com isso, acho que eu respondo a dúvida do Antônio e da... Acho que é Antônio, né? Ui, sumiu. Com isso, acho que eu respondo a dúvida do Antônio. Ai, meu Deus. Gente, vocês escreveram coisa pra caramba. Espera aí que eu vou achar. Sim, vou deixar... Área negativa, do Arthur, desculpa. Foi o Arthur e, se eu não me engano, foi a Juliana que perguntaram da área negativa. Então, Arthur também não está mais online. O Arthur e a Daniela. Daniela ou Daniela, que perguntou. Isso. Desculpa, Daniela. Então, está aí respondido. Então, a área ela é positiva, a integral ela assume um valor negativo, interpretando em função da área, sendo que 91/12 está concentrado abaixo do eixo X. Quando eu falar de área, eu tenho que botar unidades de área. Quando eu me referir à integral, como a integral ela é definida, basta só um número final. E a letra D, para a gente terminar, utilize o item B para calcular, ele quer a mesma coisa, só que agora em módulo, interpretando o resultado em termos de área. Esse daqui é mais fácil, eu não preciso botar o sinal de menos nessa... Desculpa, eu não preciso mais botar o sinal de menos na R2 e R4, porque como é módulo, é como se eu projetasse essa parte de baixo acima do eixo X. Então, é só eu pegar as 4 áreas e somar elas direto do jeito que eu achei na letra B. Então, assim, essas perguntas são bem capciosas e também esse daqui é um modelo. Tem uma questão dessa na P1 de vocês, que ele sempre coloca, esboça o gráfico e pede esses itens assim para calcular. Tá? Então, só para vocês verem a diferença entre a C e a D, aí na D já fica mais fácil, que é só somar, pegar os valores do item B que a gente calculou e somar, porque ele está pedindo em módulo. Então, a área total vai ser a área da região 1 mais a área da região 2, porque está em módulo, mais a área da região 3, mais a área da região 4. Fazendo essa continha bonita, vai ser 125/12, mais 63/4, mais 16/3, mais 91/12. Isso vai dar 469/12. Novamente, ele não pede unidade de área, porque ele está pedindo o valor da integral, mas representando pela área, então isso daqui já vai ficar tudo acima do eixo X,
Se quiser, ele pede. Interpretando o resultado em termos de área. Então, esses valores vão ficar todos, vai ser a área total, acima do eixo X, limitada pelos pontos, né? Pelas retas dadas. Tá? É a área total do gráfico limitada pelas retas dadas. Tá? Foi? Ok. Bom, com isso daí, acho que já ajuda vocês. Para construir o gráfico da função do terceiro grau para cima. Então, a função do terceiro grau, terceiro, quinto, sétimo grau, mas a gente vai ver mais a do terceiro. A do terceiro, quando é em relação ao x, é esse S deitado. Se for em relação ao eixo y, o S é em pé. A mesma coisa, se for aqui, ó, se for y ao cubo, você vai achar esse formato assim. Ela é metade de uma parábola para um lado, metade para o outro. Se você, no eixo x ao cubo, ela vai ficar assim. Assim não, ao contrário. Essa daqui ela é negativa. Vai ficar assim. Aqui menos x, ela vai ficar. Peraí. Assim, o menos x é assim, e o menos y ao cubo é assim. Isso. Deixa eu melhorar essa daqui. Essa é assim. Tá? Acho que aqui já dá uma luz. Se eu quero y ao cubo menos y ao cubo, fica igual é. Aqui parece que é o cifrão. O S e o S ao contrário. Na horizontal, o positivo começa de baixo e vai para cima, porque ela é crescente, e o negativo começa de cima e vai para baixo. Isso daqui também é 1 sobre x ao cubo, não é isso? E essa daqui também é 1 sobre x ao cubo. Isso. E aqui é a raiz cúbica de y. Raiz cúbica. Alguma coisa assim. Mas é nesse estilo. Então, o que a gente mais vai usar vai ser no eixo X. Então, vai ser esse S deitado. Isso daqui, esse S, vai ser sempre que o meu expoente ele for ímpar. 3, 5, 7, vai ser sempre o formato do S. Só que esse S ele vai se alargando mais. A tendência é ele ficar uma reta quase em cima do eixo X. Quanto maior for o meu expoente. E quando o meu expoente for par, a tendência é essa parábola ela ir para cima do eixo y, ela ir se fechando para o eixo y. X ao quadrado, x à quarta, x à sexta. Tá? Então, ímpar tem o formato do S, par tem o formato de parábola. Aí, acho que isso já ajuda um pouquinho. Pega aquele primeiro exercício, dá só uma olhada da semana 1, ele botou uma EP especial, que é só gráficos. Então, tenta dar uma olhadinha naqueles gráficos para relembrar, que acho que já ajuda. Tá? Mas na nossa, assim, em termos de polinômio, vai ser 2 ou 3. Um é o da reta, primeiro grau é o da reta, com 2 é a parábola, com 3 esse S deitado.
e os da semana que vem, que são o exponencial e o logaritmo. Então, também dá uma olhadinha. Eu sei que já na segunda vai ser a nossa aula em cima do que ele vai soltar, não vai dar nem tempo de olhar muito as coisas, mas tenta dar uma olhadinha nas funções, nos gráficos das funções logaritmo e exponencial, que isso já vai ajudar vocês para a aula de segunda, mas de qualquer forma eu vou trazer aqui para relembrar. Mas de qualquer forma, assim, é um conteúdo bem grande esse material de vocês, tanto é que assim, eu separei um monte de exemplo para fazer, aí chega na hora, 1000 coisas acontecem, a chuva, a internet caindo toda hora, e realmente eu falo para caramba, aí acaba que desse conteúdo eu tento enxugar um pouco, mais em cima das dúvidas de vocês. Tá? E qualquer dúvida pode me perguntar nas outras aulas ou na sala de tutoria. Na sala de tutoria vocês podem fazer o exercício, tirar foto e anexar, que eu consigo ver. Se tiver alguma coisa que tenha que desenvolver muito, aí eu faço aqui no quadro branco e anexo para vocês na sala de tutoria. Tá? Então, se não quiser esperar até segunda para tirar dúvida, pode me mandar na sala de tutoria, que ela também aceita arquivo anexado. Mais alguma pergunta? Tentem já dar um pontapé na de vocês para não deixar para resolver tudo em cima da aula. Daí já dá para fazer algumas questões. Dá uma olhadinha nessa número 4 na função exponencial e na função logarítmica, para vocês desenharem um gráfico direitinho. Tenta usar as ferramentas até para vocês aprenderem a mexer, que acho que em outras matérias vai ser um ponto a mais para vocês. Então, tem o GeoGebra, tem o MATLAB, tem esse Symbolab, que é online, tudo são ferramentas de gráfico. Então, vocês podem pegar as funções, mesmo as da AD, e jogar nessas ferramentas para ver o gráfico antes de passar para o papel. E vocês jogando até nessa ferramenta, você já consegue fazer a número 4 tranquilo, para quem está com dificuldade em exponencial, que é um número elevado a x aqui, então já ajuda no gráfico para vocês conseguirem visualizar. Tá? Dúvidas, perguntas, reclamações? Não, da minha parte não. Antes de cair o restante da sessão, já aproveitando para te agradecer, tá? Obrigada aí pela. E hoje eu estou conseguindo dar boa noite para vocês, que a segunda terminou, eu nem me despedi. Obrigada e boa noite, tá? Eu também tenho que encerrar aqui. Segunda-feira. A gente se vê, não, a gente se ouve segunda-feira. Tá ótimo. Obrigada. Boa noite, pessoal, também, meus colegas. Boa noite. Tchau, boa noite. Boa noite, professor. Depois, qualquer dúvida, chama a senhora lá na sala de tutoria. Pode perturbar. Não fica com dúvida. Obrigado. Não. Pode botar. São muitas. Pode ir botando, a gente vai resolvendo. Eu prefiro que você bote um monte do que você fique com dúvida. Tá certo. Tá? Não fica com vergonha, não. Pode colocar todas as dúvidas. Tá bom. Tá? Obrigado. Bom estudo. Boa noite. Boa noite. Obrigado. Boa noite.